o Espírito Santo colocou no meu coração em alguma dessas madrugadas, e eu tenho meditado, pensado a respeito dessa palavra de Paulo a Timóteo, mas que, movido pelo Espírito, é para as nossas vidas e também para os nossos dias, porque nós estamos incluídos nesse tempo que ele diz aqui, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, e nós vivemos os últimos dias. Se naquele tempo eles já estavam pensando que era nos últimos dias, imagine agora, 2000 anos depois. Então nós temos que entender, como eu sempre tenho falado, irmãos, batido na tecla, afirmado, que nós vivemos constantemente uma batalha. E não é uma batalha humana. A palavra diz que a nossa batalha não é contra a carne, contra o sangue, mas contra potestades, contra dominadores nas regiões celestiais. Esta é a nossa batalha diária, essa é a batalha da nossa vida, até que Cristo venha nos resgatar deste lugar e venha pôr fim ao império das trevas e, como diz a própria palavra, estabelecer novos céus e nova terra para que nós possamos viver em perfeita harmonia com Ele novamente. Mas até lá nós estamos por esses últimos tempos. E Paulo está dizendo que muitos se afastarão, irão retroceder, regredir, se afastar da fé. Então é este alerta que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração para passar à igreja nesta noite, falando sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Este é um tema pesado, forte e verdadeiro. O pastor Rubinho perguntou, qual o tema da mensagem hoje? Eu falei, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Ele falou, puxa, pesado o tema. Mas nós não paramos para refletir. Esta geração não para refletir. Essa geração tem se preocupado muito em falar sobre a graça, sobre o amor, que Deus é amor e que vale tudo, eu posso fazer o que eu quero, andar do jeito que eu quero, criar as minhas próprias regras ou viver longe do corpo de Cristo, seguindo uma carreira solo, né? Não precisa de estar congregado. Eu vejo muito esses cortes que tem na internet aí, desses jovens pregadores, pregando e dizendo, olha, nós somos a igreja. Essa estrutura que criaram não é a estrutura da igreja. O Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem, fazei isso em memória de mim. Aonde eu estiver 2 ou 3 reunidos, fala sobre reunião. Não tem como eu me reunir comigo mesmo. Só Deus pode se reunir com Ele mesmo e se aconselhar com Ele mesmo. Para ter reunião tem que ter irmãos. Somos corpo de Cristo. E um membro fora do corpo morre rapidamente. Um dedo, a pontinha do dedo que é amputada, se não correr rapidamente e der tudo certo ali, o reimplante, senão já um pouquinho de horas fora do corpo ali, já entra em estado de putrefação e morre. Nós somos corpo de Cristo, não temos como viver longe um dos outros. Então, irmãos, nós estamos vivendo neste tempo em que é muito falado sobre graça, e graça é extraordinária, sobre o amor é extraordinário, mas não podemos esquecer que existem espíritos enganadores e existem doutrinas de demônios. Não é esta igreja que está falando, não é da cabeça do pastor Hudson, pastor Fausto, pastor Rubinho, é a palavra do Senhor. E temos que tomar cuidado, irmãos, até bons pregadores, que até algum tempo atrás eram bons pregadores. Esses dias eu mandei ali no grupo de estudo que a gente tem,
um pregador aí famoso do Brasil, dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus. Se você olhar a Bíblia, o que menos tem ali é a palavra de Deus. O resto tudo é palavra de homem. Eu falei, poxa. Quantas pessoas este pregador famoso está levando ao erro? São espíritos enganadores que estão agindo, são doutrinas de demônio. Outros pastores famosos dizendo: precisamos reescrever a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia é um livro muito antigo. Outros aí, não é, Gustavo, dizem sobre o abismo cultural, o abismo científico, dizendo: tem que tomar cuidado com a Bíblia. Bíblia é Bíblia. Ou nós acreditamos nela na totalidade, ou não podemos pegar porções, aquilo que nos agrada, para acreditarmos. Esses tempos atrás, alguém me fez um questionamento sobre um assunto que está na moda aí, dizendo: o que você diz a respeito desse assunto? E eu falei: você quer saber a minha opinião, ou você quer saber o que a Bíblia diz? Porque são coisas totalmente distintas no sentido de validade, de verdade absoluta. Então a Bíblia nós devemos crer de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia diz: ai daquele que tirar uma pontinha, ai daquele que acrescentar uma vírgula, um tio, naquilo que é a palavra do Senhor. Então vamos lá nesta noite. O texto que nós lemos diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios. Eu quero resumir este versículo com 3 perguntas. Quando eu estava olhando esse texto aqui, eu falei: o que eu vou pregar a respeito disso? Como é que eu vou explicar isso à igreja? E eu comecei a olhar o texto e fazer algumas perguntas, e separei 3 delas para compartilhar aqui com os irmãos. A primeira pergunta: quem é que está dizendo? O texto está dizendo que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé por darem ouvidos, por obedecerem, por darem crédito a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Quem é que está dizendo isto? O Espírito. Está dizendo, o Espírito diz expressamente. Que Espírito? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. E dentro desta pergunta eu fiz uma subpergunta, né, dizendo: esse Espírito Santo, ele tem autoridade para dizer esta palavra? Este Espírito de Deus tem autoridade para dizer o que está escrito nesse texto? Sim, ele tem autoridade. E uma outra subpergunta: quem é que deu essa autoridade ao Espírito para que ele dissesse essas coisas? Então veja, nós estamos falando sobre final dos tempos, nós estamos falando sobre se afastar da fé, nós estamos falando sobre falsos ensinos de demônios, nós estamos falando sobre espíritos que estão aqui neste mundo para nos enganar. É um assunto sério para a vida cristã. Então quem está dizendo é o Espírito de Deus, e ele tem autoridade. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns textos que nos mostram, nos revelam a autoridade do Espírito Santo. Deixa eu relembrar aqui, nós cremos na Trindade, né, ou na Triunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. São 3 pessoas consubstanciais, da mesma essência, da mesma matéria, do mesmo poder. São 3 pessoas que agem de maneira uníssona. Eles agem de maneira tão igual que eles se tornam um Deus só. Então o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. E nós vamos entender um pouco mais sobre este Espírito maravilhoso. E eu gostaria de ler aqui
Não precisa colocar no telão, Eric. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, Jesus dizendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito tem autoridade para falar o que ele está falando? Sim, porque Jesus pediu. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Jesus é aquele que carregou o nosso pecado. Jesus é aquele que se fez pecado por nós. Ele disse: eu já pedi ao Pai, e o Pai vai enviar outro. Aqui o outro Consolador significa alguém da mesma substância, alguém exatamente igual a mim, com o mesmo poder, com a mesma santidade, com a mesma glória, com o mesmo poder, aleluia. E ele está dizendo: o que é que esse Espírito irá fazer? O que é que esse Espírito vem fazer em vocês? Ele vem ensinar. E quando nós estamos lendo Timóteo, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo: olha, o Espírito diz expressamente, apenas está cumprindo o que Jesus disse. Eu já pedi, o Pai vai enviar o Espírito que vem da parte dele, e ele vai ensinar vocês. Então, o Espírito Santo deve ser o nosso mestre, o Espírito Santo deve ser o nosso mentor, o Espírito Santo deve ser o nosso professor por excelência. O Espírito Santo deve ser a nossa fonte de sabedoria. O Espírito Santo deve ser a nossa fonte de entendimento. Quando nós precisarmos fazer qualquer coisa, quando nós precisarmos resolver qualquer problema, quando nós precisarmos de qualquer resposta na nossa vida, o Espírito Santo é o nosso ensinador, vindo da parte de Deus. Aleluia! Veja que coisa extraordinária. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas. Não está falando, olha, ele vai ensinar a respeito do Filho, ou vai ensinar a respeito do Pai, ou vai ensinar a respeito dos dons, ou vai ensinar a respeito dos ministérios, ou vai ensinar a respeito da vida espiritual. Vai ensinar todas as coisas. Como é que eu devo criar a minha filha? O Espírito Santo me ensina. Como é que eu devo tratar a minha esposa? O Espírito Santo me ensina. Como é que eu devo lidar com as minhas finanças? O Espírito Santo me ensina. Como é que eu posso ser um funcionário melhor? O Espírito Santo me ensina. Como é que eu posso ser um cidadão melhor? O Espírito Santo me ensina. Qualquer coisa, aleluia, que nós precisamos aprender lá na escola, na faculdade, eu não estou entendendo isso, eu não estou conseguindo compreender. O Espírito Santo ensina. Ele ensina matemática, geografia, história, aritmética, física quântica, genética, o que você precisar. O Espírito Santo sabe todas as coisas e fará com que vocês lembrem de tudo o que eu disse ou tudo o que eu ensinei. O que é que Jesus ensinou? O Espírito Santo nos ensina. Ele nos faz lembrar. Então, nós estamos falando desse Espírito que tem esta autoridade nas nossas vidas. Lembre-se que nós lemos Timóteo dizendo: o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitas pessoas se afastarão da fé. É esse Espírito que está dizendo, é o mesmo Espírito que Jesus está dizendo, que ele viria exatamente com este propósito, para falar o que nós precisamos ouvir, para nos alertar a respeito daquilo que nós precisamos ser alertados, para nos lembrar aquilo que nós precisamos ser lembrados. Amém? Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos 8:11, ele diz assim: e se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aqui tem duas coisas bem poderosas. Paulo está declarando que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo mora em mim.
O Espírito Santo mora em você. Outro texto diz assim: por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo? E ele está dizendo que esse Espírito que habita em nós é o mesmo, ou procede da parte de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Aqui, além de ensinamento, está falando sobre o poder. Quando nós falamos de Jesus crucificado, nós temos que lembrar que quando Jesus estava crucificado, ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Então, quando Deus olha do céu para o seu filho, ele não vê ali o seu filho, ele vê ali naquele corpo, concentrados todos os pecados de todas as épocas. Aqueles do Antigo Testamento que creram no Jesus que viria, Jesus estava carregando o pecado daqueles. Jesus estava carregando o pecado daqueles que estavam vivendo naquele momento e que reconheceram realmente: esse é o Messias prometido, o Filho de Deus. Mas Jesus também estava carregando o meu e o seu pecado. Nós nem havíamos nascido ainda, mas Deus já conhecia cada um de nós, o dia que nós nasceríamos e todos os pecados que nós iremos cometer na nossa vida. Deus já conhecia e imputou tudo isso, colocou tudo isso, Jesus puxou sobre o seu corpo. Então, quando Deus olha para o Filho, já não vê mais o Filho naquela cruz, mas vê ali o pecado da humanidade. E isto, o pecado atrai a ira de Deus. Aonde existe pecado, existe a ira de Deus. É outra coisa que não é pregada nos dias de hoje, não é? Ninguém mais prega sobre a ira. Por que é que Deus desceu para dar uma passadinha em Sodoma e Gomorra? Porque o pecado havia trazido à tona a ira de Deus. Por que que Deus desceu falar com Noé: Noé, eu vou destruir essa terra? Porque o pecado da humanidade havia atraído a ira de Deus. Então, quando Jesus está ali na cruz pregado, carregando sobre si todos os nossos pecados, se fazendo pecado por nós, ele também atraiu a ira do próprio Pai, e ele diz: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste nesta hora? Por que é que eu me sinto sozinho neste momento? E Jesus então morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, o Deus Pai Todo-Poderoso o tira daquela tumba, o tira daquele leito de morte, e o corpo de Cristo não conheceu corrupção, e ele ressuscitou dentre os mortos e disse: foi-me dado novamente todo o poder nos céus, todo o poder na terra, e o meu nome foi colocado acima de todos os nomes. Oh, aleluia! Este Deus maravilhoso que fez tudo isso por nos amar, Ele também enviou o seu Espírito para habitar em nós. Outro texto, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios 12:2, ele diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Lembre-se que nós questionamos se o Espírito que estava dizendo que nos últimos dias as pessoas iriam se afastar. Lembre-se que nós estamos questionando que o Espírito disse expressamente que nos últimos dias pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores, seriam levados a se afastar da fé por espíritos enganadores. Lembre-se que nós estamos questionando que o Espírito disse que nos últimos dias as pessoas se renderiam a doutrinas de demônios, e nós estamos vendo aqui a autoridade que esse Espírito tem para dizer estas coisas.
Nós temos que fundamentar a nossa fé na palavra. Senão a gente lê um texto como esse e diz: ah, não, é só mais um texto. Ah, nos últimos dias, as pessoas irão se afastar da fé por darem crédito a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Nós temos que entender a seriedade da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que compreender a seriedade da palavra do Espírito Santo em direção às nossas vidas. Palavra de alerta, palavra de ensinamento, palavra de repreensão, palavra de instrução, palavra de edificação. Então ele está dizendo aqui: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Então esse Espírito que nós estamos falando é o Espírito que vem de Deus. Que esse Espírito, por que é que o Espírito vem a nós? Para nos fazer conhecer tudo que Deus nos deu. Tudo que Deus nos deu gratuitamente. Deus nos deu salvação. Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado família. Deus tem nos dado emprego, sabedoria para trabalhar. Deus tem nos dado sustento, alimento. Mas Deus tem nos dado a sua palavra. E a palavra nesta noite para mim e para a sua vida, dizendo que nestes tempos que nós estamos vivendo, existem espíritos enganadores que estão tentando a mim e a você, que estão tentando afastar a mim e afastar você da nossa fé. Que existem doutrinas de demônios que estão tentando entrar na nossa mente, doutrinas de demônios que estão tentando fazer com que a gente creia nelas, que a gente se renda a elas. Mas nós temos o Espírito que nos foi dado, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que conheçamos tudo aquilo que Deus tem nos dado. E nesta noite nós reconhecemos o poder, a importância e o valor da palavra que Deus nos tem dado através do seu Espírito. Aleluia. A primeira pergunta eu acho que já nós podemos resolver. Quem é que diz que nos últimos dias muitas pessoas iriam se afastar, retroceder da fé, obedecendo a espíritos enganadores e dando ouvidos, dando crédito a doutrinas de demônio? Quem disse isso foi o Espírito Santo, e ele tem autoridade para falar isto. A segunda pergunta: o que é que o Espírito está dizendo? Nós lemos ali que nos últimos dias haverá espíritos enganadores, que haverá doutrinas de demônios, que muitos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos inspirados por demônios, se afastarão de Deus, se afastarão da fé. Veja aqui, irmãos, muitas pessoas pensam assim: coitado dos desviados, coitado daqueles que estão afastados, coitado daqueles que estão fora da igreja. Esta palavra não é para estes. Esta palavra é para aqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que se dizem cristãos. Esta palavra é para aqueles que estão dizendo: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu quero caminhar para o céu. Esta palavra é para estes. A palavra não está dizendo assim: olha, os desviados, os afastados, aqueles que estão longe, serão enganados por espíritos enganadores, serão enganados por doutrinas de demônios. Não, está dizendo que muitos que estão na igreja, muitos que dizem Senhor, Senhor,
Como diz a palavra do Senhor, muitos que profetizam, muitos que falam em línguas, muitos que curam, muitos que fazem paralíticos andar, irão obedecer a espíritos enganadores, irão sucumbir diante de doutrinas de demônios. Esta palavra é para a igreja, esta palavra é para mim, esta palavra é para você. E eu vou aqui trazer alguns textos para a gente ver como o Espírito Santo, por todo o texto sagrado, está dizendo: cuidado, você que está em pé, cuidado, você que está caminhando na fé, cuidado, você que está bem hoje, cuidado. Então essa palavra não é para os desviados, não é para aqueles que estão fora da igreja, essa palavra é para aqueles que estão caminhando, aqueles que estão no caminho da fé. O escritor aos Hebreus 2:1, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja que o escritor aos Hebreus, que para mim é Paulo, é lógico, né? O escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades. O que importa é que nos apeguemos com mais firmeza ainda. Sabe quando alguém, eu não sei que quantos brincavam naquele, não sei como é que é aquele cipó, né, que a gente amarrava a corda num galho e fazia alguns nós, geralmente era na beira de um barranco, na beira de um rio, você segurava com força e saltava, e lá você não podia cair lá na frente, você tinha que voltar lá no lugar onde você estava. Ou uma tirolesa, quem nunca desceu de uma tirolesa, né? Você se segura naquilo lá e desce. Paulo não está, que o escritor aos Hebreus não está dizendo: olha, você que não está segurando, segure não. O que importa é segurarmos com mais firmeza ainda. Sabe segurar até o dedo ficar branco? É isto? Você já está agarrado com medo, você já está agarrado com toda a força, dizendo: eu não vou cair daqui. Ele está dizendo: o que importa é agarrar mais ainda. O que importa é ter mais firmeza ainda. O que importa é dedicar mais energia ainda para se manter firme naquilo que você ouviu, nas verdades que você ouviu. Então a vida cristã não é um passeio. A vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã não é uma excursão. O escritor está dizendo: você que está agarrado bem firme, pode agarrar mais firme ainda. Aperta mais. Eu, quando viajo de avião, eu viajo tranquilo e com medo ao mesmo tempo, né? Quando estou junto com o pastor Rubinho tem medo da aterrissagem, eu tenho medo da decolagem, né? Então, quando o avião vai decolar, eu aperto tudo que tinha direito naquele cinto, né? Para não balançar um milímetro. E o pastor Rubinho é na descida. Quando o avião começa a descer, o pastor Rubinho já começa a apertar o cinto e já começa, né? De vez em quando, nós agarrados no banco, assim. Porque afirmar mais ainda, para que não corra nenhum perigo, para que não dê nenhuma vacilada, para que não se machuque, para que não caia. Então está dizendo: o que importa é que vocês ainda se apeguem com mais firmeza às verdades. E daqui para frente mais ainda, irmãos. A internet é uma coisa extraordinária, mas também é apavorante. Hoje tinha um doido, e o problema é que tem um monte de seguidor. Hoje tinha um doido, depois eu vou mandar o vídeo para a irmã Mariazinha, ele pegou um texto de Apocalipse,
e misturou o anjo com Jesus, e falou assim: nós não podemos adorar a Jesus, porque aqui no texto está dizendo que o anjo desceu para falar com João, e quando João foi se prostrar para adorar o anjo falou: não se prostre, porque eu sou igual a você. Então o João era igual a Jesus, e nós somos iguais a Jesus, então nós não podemos adorar a Jesus, só devemos adorar só Deus. Mas meu Deus do céu, quanta besteira, quanta falta de entendimento. Por isso a internet é extraordinária, nós temos um livre canal para anunciarmos a Jesus, mas o que chega de falsa doutrina, o que chega na nossa telinha, seja do celular, seja do tablet, seja do computador, seja da TV, o que chega na nossa tela de espíritos enganadores, o que chega na nossa tela de doutrinas de demônios, se nós não nos apegarmos ainda mais, com muito mais firmeza, nós poderemos ser enredados, enganados por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos seguindo aqui, João na sua primeira carta, 2,24, ele diz assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Então, se nós voltarmos atrás daquilo que nós ouvimos desde o princípio, se nós começarmos a obedecer a espíritos enganadores, se nós começarmos a sermos enredados por doutrinas de demônios, logo nós estaremos longe daquilo que nós ouvimos desde o princípio, e nós não estaremos no Filho e nem estaremos no Pai. Veja que não é um passeio a vida cristã. Veja que não é uma brincadeira a nossa caminhada cristã. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Lembre-se que nós estamos baseando toda a nossa reflexão nesta noite, Paulo escrevendo ao Timóteo: o Espírito diz expressamente que nos últimos dias pessoas irão obedecer a espíritos enganadores, darão ouvidos a doutrinas de demônios e se afastarão da fé. Lembre-se que esse texto não está falando para pessoas que estão fora da igreja, mas pessoas que estão dentro da igreja. E é por isso que Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios, e fala para mim e para você nesta noite: se você está em pé, cuidado para que você não caia. Como é que a gente cai? Primeiro começamos obedecendo a espíritos enganadores, depois começamos acreditando em doutrinas de demônios, e quando eu ia falar quando a gente não, mas em nome de Jesus não, né? Quando a pessoa vê, já está praticamente num caminho sem volta. E é tão triste isto. Nós conhecemos aqui pessoas que passaram neste lugar, pessoas que pregaram, pessoas que até estudaram a Bíblia, estudaram teologia, e hoje você vai conversar e eles estão sendo guiados por espíritos enganadores e só proferem doutrinas de demônios. E um dia estavam em pé. Então esta palavra é para a nossa vida, para nós que estamos aqui. Lembre-se, eu fiz 3 perguntas. A primeira, quem disse? Foi o Espírito, e ele tem autoridade para dizer o que ele disse. Segundo, que o Espírito disse? Que essa palavra é para nós crentes que estamos em pé, para nos cuidarmos, para não cairmos. E terceiro, e encerro aqui nesta noite, por que é que o Espírito está dizendo estas coisas? Por que o Espírito disse? Para alertar e proteger os filhos de Deus contra o engano e os falsos ensinamentos.
Então, quando o Espírito diz expressamente, cuidado, Ele está trazendo proteção sobre as nossas vidas. Ele está zelando para com as nossas vidas. Mas quando eu falo zelando de vida, não é só a nossa vida aqui na terra, porque a nossa vida aqui é curta, é perene. A nossa vida aqui, ela é passageira, transitória. A nossa vida aqui, como diz a palavra, é como uma nuvem, que logo se desfaz. A palavra aqui está zelando pela nossa vida eterna. Porque nós jamais morreremos. O corpo pode até morrer. Se nós morrermos aqui para este mundo, os nossos olhos físicos irão fechar aqui, mas imediatamente, o que é salvo vai estar com Cristo. E o que não é salvo, estará no inferno, instantaneamente. Sem volta, sem segunda chance, sem retorno. Por isso o Espírito está zelando para com a nossa vida, muito mais do que com essa vida física, terrena, Ele está zelando para com a nossa vida eterna. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas 1,6, ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Veja que muitas vezes este afastamento da verdade, ele pode ser rápido. Paulo escreveu dizendo assim: eu estou preocupado, estou estupefato, estou atônito, eu estou admirado com que rapidez vocês estão passando do verdadeiro evangelho para o falso evangelho. Sabe que hoje em dia as pessoas até têm uma boa desculpa. A pessoa diz assim: eu me afastei da igreja porque o pastor Hudson. Eu saí da igreja porque o pastor Fausto. Eu saí da igreja porque o pastor João, porque o pastor Pedro. E os Gálatas, que desculpa que eles tinham? Se o pastor era Paulo. Então a culpa, irmãos, nem sempre está no pastor. A culpa nem sempre está na igreja. Aqui era Paulo. Imaginou se nós estivéssemos aqui: irmãos, não percam o culto de domingo que vem, porque o apóstolo Paulo está chegando de viagem, nós iremos buscá-lo no porto de Paranaguá. E ele estará pregando aqui no final de semana. Vamos aproveitar a viagem dele, e ele vai pregar aqui sexta, sábado e domingo. Que coisa extraordinária. Então Paulo ia se assentar e dizer aqui: olha, o que eu vou ensinar a vocês eu não recebi de homem nenhum, mas Deus me levou no céu. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui até o terceiro céu, e lá, face a face com Jesus, não o terreno, mas o Jesus glorificado, Ele me ensinou tudo o que eu vou ensinar a vocês agora. Imagine que culto extraordinário seria. E assim mesmo, pessoas rapidamente estavam deixando de acreditar no que Paulo havia ensinado, e estavam se levando por falsos espíritos enganadores e falsas doutrinas, ou doutrinas de demônios. Veja como o homem é, só muda o tempo, o ser humano continua a mesma coisa. Então hoje a desculpa, quem sabe, é do pastor Hudson, do pastor Rubinho, mas naquele tempo era: não, esse Paulo não sabe pregar não. Essas doutrinas de Paulo são meio esquisitas. Essa doutrina de Paulo não está muito certa. Paulo havia recebido diretamente de Jesus. Foi ao céu lá fazer um curso teológico. Quando era o dia de aula, Deus levava Paulo lá para o céu. Paulo, hoje é dia de aula, vem para cá, senta aí que eu vou te ensinar mais umas coisinhas para você a respeito da igreja, a respeito dos fundamentos da fé. E assim mesmo as pessoas rapidamente. E Paulo, escrevendo a Tito 1,9, diz assim, está falando sobre a nossa condição: nós devemos ser apegados à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que
possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Tinha gente muito esperta naquela época, né? Tinha gente contradizendo o ensino do apóstolo Paulo, dizendo: eu sei mais do que Paulo, Paulo está errado, eu estou certo, eu é que sei, eu é que tenho coitado de Paulo perto da minha sabedoria. Então Paulo está dizendo: olha, é preciso ser apegado. Ele está dizendo que ser, mais do que estar, é uma condição de vida. Você deve ser apegado à palavra fiel. Você deve viver este apego. Você deve viver agarrado, abraçado, entrelaçado, preso, algemado, acorrentado, seja mais o que for, a palavra fiel. Vocês devem estar apegados de acordo com a doutrina. Que doutrina? A doutrina que ele tinha recebido de Deus e estava ensinando, para que possa exortar pelo reto ensino. Se existe o ensino reto, tem um ensino torto, que significa, se tem um ensino correto, tem um ensino errado, para convencer os que contradizem. Então, nestes últimos tempos, a gente não deve apenas vencer os espíritos de engano. Nós não podemos apenas não aceitar as doutrinas de demônios. Nós devemos refutar estas doutrinas e nós devemos combater os espíritos de engano e combater as doutrinas de demônio. É isso que está dizendo, contradizer, é combater, refutar. Então o papel da igreja não é dizer não, então dizer, é assim mesmo, então tá bom, tem que ser assim, todo mundo está dizendo assim, todo mundo está pintando a igreja da cor dentro assim, vamos pintar também, né? Todo mundo está usando o jogo de luz assim, vamos usar também, né? Todo mundo está falando que tem que atualizar a Bíblia, vamos atualizar também. Está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela só tem uma porçãozinha. É verdade, quem falou foi o pastor, quase que eu falei o nome, né? O pastor famoso, né? Quase que sai. Não, irmãos, está dizendo que nós, se quisermos ser igreja verdadeira, crentes verdadeiros, obreiros verdadeiros, nós devemos dizer, isto não. Pastor, mas isto é espírito de engano. Mas pastor, não, isso é doutrina de demônio. Eu não tenho medo, irmãos. Eu não me nego a isto, nunca mais. Eu já fiquei quieto na minha, dizendo, não vale a pena. Hoje em dia eu falo. Tem os jovens que eu estou treinando, né? O mais perto aí que está o Murilo e o Gustavo. Vem aqui, dizendo que isso aqui não é certo. Isso aqui não é de Deus. Não brinque, igual essa pessoa está brincando com isso, não brinque com isso. Não, isso aqui não é desse jeito, a palavra de Deus não nos diz assim. Nós não podemos brincar nesses últimos dias com os espíritos enganadores, com as doutrinas, nós não podemos flertar com essas coisas, nós não podemos nos calar e dizer, venha, não, nós devemos ser igreja verdadeira, devemos ser a igreja que será arrebatada, temos que ser a igreja que ouvirá o ressoar da trombeta, temos que ser a igreja que irá ouvir aquilo que o pastor Fausto pregou 50 anos. 50 anos eu escutei o pastor Fausto abrindo os programas de rádio, iniciando o programa de rádio, dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Esta
Este é o objetivo desta igreja, esta é a nossa missão, que quando ressoar a trombeta, que irá chamar a igreja para se encontrar com o noivo, nós possamos todos juntos, lado a lado, né, irmão Zé, olhar e falar: que bênção, eu sabia que você ia chegar junto comigo aqui. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado. Agora a igreja que não combater os espíritos de engano, a igreja que não combater as doutrinas de demônio, vão chegar na porta do céu, né? E vão dizer assim: nós profetizamos em teu nome. A igreja era cheia, lotada. Lembra-se que a gente tinha os melhores equipamentos? Não estou combatendo isso, porque a gente busca isso também, né? Estou falando que as pessoas se baseiam nisto. Igreja cheia, tendência, moda. O Jorgito falou ontem aqui sobre isso. As pessoas estão olhando: como é que a gente faz para... Irmão, o que eu recebo de videozinho dizendo: pastor, quer saber como encher a sua igreja? Eu tenho um curso muito bom. Sai para lá, Satanás. Para encher a igreja, é joelho no chão, é pregar a verdade. Não é retórica humana. Olha, se você usar tal método, não quero saber disso. Nós temos que pregar a verdade, anunciar a verdade. Paulo estava lá preocupado com essas coisas. Paulo dizia: olha, tudo que eu tenho aprendido com Jesus, eu quero ensinar a vocês. Filipe chegou em Samaria e falou assim: deixa eu ver aqui, esse povo, que tática que eu tenho que usar, que retórica, é nada. Ele chegou lá dizendo: eu conheço Jesus. Que Jesus é esse? É o Jesus que cura enfermo. Vem aqui, enfermo, seja curado. Pronto, resolveu o problema. Samaria toda foi salvo, porque a palavra e o poder foi manifesto naquele lugar. Nem tudo que eu falei aqui é uma questão de tecnologia, de igreja cheia, não é porque, estou falando assim, quando a pessoa tem isto como prioridade, mesmo que seja trabalhar através de espírito de engano e de doutrinas de demônios, porque nós temos orado, nós queremos que essa igreja fique cheia, nós queremos construir um mega templo nesta cidade, nós queremos ver as multidões entrando aqui, mas não por uma técnica humana, mas pela palavra de Deus, pelo ensino da verdade e pela manifestação do poder, e acima de tudo, não sendo uma igreja que tenha espírito de engano e muito menos doutrina de demônios. Vamos ficar em pé neste momento.